Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP, paz do Senhor a todos. O título da mensagem de hoje é O Perigo ou Os Perigos da Religiosidade. Os Perigos da Religiosidade. Aproveitando, se você é inscrito e gostar da mensagem, gostar do conteúdo, deixe o seu likezinho no final. E se você não é inscrito, se inscreva, divulgue e use este canal para evangelizar. Amém? Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre religiosidade, seus perigos. Mas antes, deixa eu dar uma definição de religião. Segundo o Google, é uma crença na existência de um poder, um princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano, ao qual se deve respeito e obediência. Então isso é o termo, isso é sobre o dicionário, que é religião. Agora, a religiosidade é diferente. É a prática do crente, a prática do cristão. Do crente é melhor, porque pode ser crente em outra religião. É a prática do crente que pode estar ligada, pode estar relacionada a uma instituição religiosa. Então eu coloquei 6 aspectos aqui para falar e mostrar os perigos da religiosidade. O primeiro, irmãos, é que ela faz com que a gente despreze, geralmente, os mais necessitados. Nos tornemos mais arrogantes e mais insensíveis. Se você pegar o livro de Tiago, capítulo 2, você vai ver lá uma situação onde as pessoas mais ricas elas eram colocadas à frente das pessoas mais pobres. Havia uma acepção de pessoas, como se, por exemplo, aqui na igreja tivesse várias pessoas de um determinado nível social, econômico, e de repente chegou alguém muito mais rico que aquela pessoa, com muito mais bens, muito mais propriedades, e eu colocasse a pessoa na frente, tirasse o mais pobre, o mais simples, jogasse para trás e colocasse aqui. Ou seja, haveria um interesse nessa pessoa. Então, a gente separava o bom e deixava em detrimento do mais simples, do mais pobre. É isso que a palavra fala. Colocar essas pessoas em lugar de honra e deixar os outros mais simples nos cantos, nas sombras. No próprio verso 9 de Tiago 2 fala assim, se fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecado. Então, esse tipo de religiosidade torna a gente insensível às pessoas mais simples, mais arrogantes, e desprezamos muitas vezes as pessoas que mais precisam da gente. O segundo ponto que eu coloquei, irmãos, é que a religiosidade demais deixa o crente fanático. Não, isso não pode, isso aqui não pode, ou isso aqui é pecado, tudo não pode, tudo é errado. O exemplo aqui está em Marcos 7, a Bíblia fala que os fariseus viam os discípulos pegarem a comida sem lavar as mãos. Eles não tinham tido tempo, ou por algum motivo, lavar as mãos, e estavam criticando aquilo. E em Marcos 7, nessa passagem, Jesus ele cita Isaías, quando ele fala que eles são assim, vocês são hipócritas, porque vocês honram a Deus com os vossos lábios. Realmente não pode, mas fala assim, mas o coração de vocês está muito longe de mim, muito longe de Cristo. A Bíblia fala nessa passagem que eles deixavam os mandamentos de Deus e começavam a obedecer à tradição que eles mesmos criaram. Obedeciam à tradição dos homens. No verso 9, a passagem fala assim, pelas vossas tradições, vossos costumes, vós invalidam os mandamentos de Deus. Por quê? Porque eles eram fanáticos. Tudo não podia, tudo era errado. Terceira coisa que eu coloquei do cristão religioso demais é que ele se torna falso. A pessoa começa a julgar os outros, ele se acha superior, ele acha que ele nunca erra, ele é uma pessoa que vive de aparências. Ele prega a palavra, mas ele não cumpre o que ele vive. Esse tipo de cristão, esse tipo de fanático, esse tipo de religioso, ele gosta de falar dos outros. Ele vê alguma coisinha errada, ele já começa a falar. Tudo que a pessoa faz, que ele erra por algum motivo, é um motivo de fazer um alarde e mostrar para todo mundo. Gosta de fazer, espalhar comentários maldosos. E mais importante, ele não vigia a língua, não toma cuidado com o que vai falar. Em Mateus 7, o próprio Jesus fala dessas pessoas, que eles conseguem ver um cisco minúsculo no olho do seu irmão, mas não conseguem ver uma trave, um pedaço de pau, uma viga de madeira enorme que está no seu próprio leite, do seu próprio olho. E ele fala que essas pessoas, como os mestres da lei e fariseus, se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles estão na nossa igreja, estão junto conosco, e eles colocam
fardos pesados demais no ombro dos irmãos. Os pastores colocam fardos demais, pesado, mas eles mesmos não carregam, não têm coragem de carregar esse fardo. O quarto, eles querem a glória para si mesmos. Pessoas muito religiosas, irmãos, querem falar que eles que resolvem, eles que fazem, que eles conseguiram fazer, que a glória é deles. Eles querem ser chamados de pastores. Quando eles chegam no lugar, esse é o pastor tal, aquele é o evangelista tal, aquele é o missionário tal, aquele ali é o apóstolo não sei da onde. Querem títulos e mais títulos. Não importa que ele não pode ser chamado pelo nome, tem que ter o título na frente. Eles disputam dentro das igrejas, dentro das instituições religiosas, os cargos mais altos. Ninguém quer saber de limpar a igreja. Ninguém quer saber. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje foi um sábado. Então nós pegamos aqui, eu e minha família, entramos na igreja de manhã, fizemos um culto de oração, começamos a limpar a igreja lá para as 10 horas, fomos até 1h30, limpando a igreja, limpamos a igreja toda. Mas tem gente que não limpa a igreja, não quer saber. Não, meu negócio é pregar. Eu só quero pregar mas não. Eu chego, prego e vou embora. Eu chego, canto e vou embora. Eu chego, dou uma saudação e vou embora. Esse é o meu negócio. Não vim aqui para ficar entregando folheto na porta, dando a mão para todo mundo. Não, isso não me interessa. O que interessa é fazer o quê? Ser chamado de pastor, de apóstolo, de missionário. Outra coisa, disputa os cargos mais altos. Eu falei, não querem que outros irmãos cresçam. Não querem ajudar os irmãos, querem sempre estar por cima e só eles. Mas o irmão está subindo, está aparecendo, está se destacando. Não, apaga essa pessoa. Não me interessa que ele suba. O destaque é só para mim. Então, religioso demais, ele se torna dessa maneira. Ele se torna a pessoa que quer a glória só para ele mesmo. Coloquei aqui quinto. Pensa que trabalha, e tudo que ele faz é para Deus. Tudo que ele faz, não, estou fazendo para Deus. Então, isso aqui é para Deus, Deus mandou isso, aquilo. Irmãos, a Bíblia prova, e as coisas que acontecem hoje, situações pelo mundo, as perseguições, que ontem e hoje, muitas pessoas foram perseguidas, assassinadas e mortas por gente que pensava que estava fazendo a obra de Deus, estava a serviço de Deus. Pega o exemplo de Paulo. Quantos crentes Paulo perseguiu? Quantos ele matou? Porque ele era uma pessoa religiosa. Paulo pensava que estava certo, mas Paulo não conhecia Jesus. Tanto não conhecia que fazia isso. Tanto não conhecia que quando Jesus aparece para ele, chama ele pelo nome e fala, quem és tu? Quem está falando comigo? Jesus tem que se apresentar para ele. Ele era uma pessoa que servia a quem? A seita que ele estava. Ele servia a seita, a religiosidade. Atos 26, 5, o próprio Paulo fala assim, sabendo de mim desde o princípio, e quem quiser testificar pode fazer isso, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ele fala assim, sabendo que eu mesmo, desde o começo, servia a mais severa seita da nossa religião. Meu último ponto que eu coloquei aqui, o sexto, fala que crentes religiosos se apegam demais às coisas e às leis do passado. Tem gente que dá mais importância e fala mais e conhece mais das leis de Moisés do que do tempo da graça, que é o que nós vivemos hoje, depois que Jesus voltou. Meus irmãos, qual que é a diferença disso? Qual que é a diferença do tempo da graça, da lei para hoje? A diferença, irmãos, é que no tempo da lei, a justiça de Deus estava sobre os homens, estava sobre a terra. E no tempo da graça, Deus retirou essa justiça. Por que ele retirou? Porque pela lei, irmãos, todos estaremos condenados. E se Deus fizesse a justiça que ele fazia no passado, todo mundo hoje estava frito, ninguém ia salvar. Estava todo mundo condenado. A diferença é essa. Vivemos pela graça porque não conseguíamos obedecer às leis. Só um homem conseguiu obedecer todas as leis, que foi Jesus. Se fosse assim, ninguém se salvaria. É isso aqui. Tiago 1, 26, 27, fala assim, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, ou seja, a pessoa é cheia dos costumes, de alguma igreja, de alguma seita, e não refreia sua língua, ele antes engana o seu coração. Ele está enganando a si próprio. E fala assim, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para Deus, para o Pai, é esta. Aí fala qual é? Visitar os órfãos e viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Irmãos, não adianta ficar horas e horas
dentro de uma igreja e depois não obedecer a Cristo, né? Para ilustrar melhor, você pega o exemplo de Lucas 18, quando você pega a parábola do fariseu e do republicano que descem para o templo para orar. Depois você olha lá e lê como eles oraram. Enquanto um, né, orava com arrogância, eu, Senhor, faço isso, eu faço aquilo, eu não sou que nem esse outro aí, e assim por diante. Ele orava com arrogância, ele falava da própria justiça, ele confiava nele mesmo. O outro não, o outro orava com humildade, ele pedia misericórdia. E aqui você tem um bom exemplo disso. Irmãos, para terminar, vou deixar aqui para vocês Marcos 9, 24, que fala assim, ó: Senhor, vem em socorro à minha fé. Por que isso? Porque, irmãos, para obedecer a Deus, não precisa complicar as coisas. Deus, ele é simples, então não complique. Peça a Deus para ele ajudar você na fé que você tem, e ele vai acrescentar cada dia mais. Amém? Irmãos, vamos terminar fazendo uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por este dia, por essa palavra. Pedimos que tu venha, Senhor, acrescentar e aumentar a nossa fé, Papai querido. Venha, Senhor, derramar a sua graça sobre nossas vidas. Que a arrogância não chegue à nossa casa e que sejamos cada vez mais humildes perante a tua face. Abençoa todos os quantos aqui estão e quantos aqui chegar essa mensagem. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, lembrando vocês, peço para vocês se inscreverem, divulgarem o site, o canal, ativar o sininho e usar essa mensagem para evangelizar os seus amigos, as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.